Entrevista com a doutora Raquel Rigoto, médica, pesquisadora e professora do Departamento de Saúde Comunitária da UFC. Perguntas dos alunos do curso de Jornalismo da Terra. Primeira pergunta, professora. Quais são as consequências para a saúde humana da contaminação do ar, da água e do solo provocada pelo uso de fertilizantes e agrotóxicos? Nós temos basicamente dois grupos principais de efeitos sobre a saúde humana. O primeiro são os efeitos agudos, as intoxicações agudas, né, que acontecem após uma exposição por um curto período de tempo, mas a uma concentração significativa de agrotóxicos, né? Então, nesse caso, nós podemos ter vários sinais e sintomas, como náusea, vômito, irritação da pele, irritação das vias aéreas superiores, dor de cabeça, dor de garganta, até mesmo tremores, convulsões e morte, né? Coma e morte. E temos também um grupo importante dos chamados efeitos crônicos. Esses aí já variam muito de acordo com o tipo de ingrediente ativo a que o trabalhador ou o camponês esteve exposto, né? Nós temos registradas no Brasil cerca de 450 substâncias diferentes de agrotóxicos, ingredientes ativos distintos. Eles estão formulados em mais de 1000 produtos comerciais. E raramente a exposição no campo é apenas um agrotóxico, sempre é mais de um, é uma exposição múltipla que a gente chama, e isso então vai se conjugar no corpo, né, de forma que a ciência conhece pouco, às vezes, como é que é a interação entre esses compostos, e vai poder gerar vários tipos de agravo à saúde. Então nós temos, por exemplo, os cânceres, né, que são os mais discutidos, especialmente as leucemias e os linfomas, né, que podem ter a ver com alguns tipos de agrotóxicos. Temos os chamados disruptores endócrinos, que são agrotóxicos que se comportam no nosso corpo como se fossem os hormônios sexuais masculinos e femininos, e com isso interferem no nosso metabolismo e causam alterações de saúde. Temos malformações congênitas e alterações da reprodução, por exemplo, a infertilidade masculina, né, vem sendo relacionada a agrotóxicos. Temos problemas hepáticos, né, nós tivemos na Chapada do Apodi um caso que estudamos junto com outros colegas da Universidade Federal do Ceará, que foi um problema do fígado causado pela exposição dos agrotóxicos e que levou o trabalhador, infelizmente, à morte, né? Temos também alterações neurocomportamentais, né? Do sono, da concentração, da memória, a própria hiperatividade em crianças, né? Como tem sido um problema muito frequente hoje nas escolas, também pode estar relacionada a esses produtos. Ou seja, é um amplo leque de efeitos crônicos relacionados à exposição a pequenas concentrações por um período de tempo prolongado. Professora, em que escala a agroindústria contribui para a contaminação dos solos, das águas do nosso país? É possível dizer mais ou menos em que escala isso ocorre? Sim, porque desde 2008 o Brasil tem sido campeão internacional no consumo de agrotóxicos, né? Nós tivemos, por exemplo, no ano de 2008, o consumo de 673 mil toneladas. Em 2010, isso chega a 1 milhão. Mas ainda tomando como base o dado de 2008, nós podemos verificar que dessas 670 mil toneladas, 350 mil, quer dizer, um pouco mais da metade, foram consumidas no cultivo da soja. Outras 150 mil no cultivo do milho e 50 mil no cultivo da cana. Ou seja, nesses 3 monocultivos que estão profundamente relacionados à agroindústria, ao agronegócio, nós temos aí quase 80% do consumo de agrotóxicos no país. Professora, a pequena agricultura também está utilizando agrotóxico, né? Você percebe já uma nova tradição. E aí a minha aluna pergunta, afinal, existe alguma forma segura para utilizar agrotóxico? É uma boa pergunta. Nós temos discutido muito isso
do ponto de vista da política pública, porque toda a legislação brasileira se baseia nessa crença de que é possível normatizar, criar regras para que se use substâncias que são biocidas, ou seja, matam a vida, né? Mas em condições supostamente seguras que não tragam prejuízos aos trabalhadores, aos consumidores dos alimentos, aos moradores no entorno das fábricas e das próprias empresas que utilizam, né, esses produtos, também no caso do pequeno agricultor, para a sua família, né, para os seus vizinhos. E o que a gente tem visto é que essas condições normatizadas para o uso seguro não vêm sendo cumpridas, né, infelizmente. Seja no que diz respeito às condições de trabalho, né, o trabalhador não tem informação sobre o veneno que ele está utilizando, qual a toxicidade dele, quais as medidas preventivas que ele deve adotar, né? O receituário agronômico, que seria importantíssimo, porque o agrônomo identificaria qual é o cultivo, qual é a praga, qual é o veneno indicado no caso, né? Qual é a forma de aplicação, a dose, os cuidados, o tempo de reentrada, o período de carência, os equipamentos que o trabalhador deveria usar para aplicá-lo. Esse receituário também não funciona, né? Nós temos estudado, discutido isso com as lojas, os estabelecimentos que comercializam agrotóxicos, né? Então, a presença do agrônomo fazendo esse trabalho técnico e educativo não tem sido verificada a contento, né? O que caberia também aos órgãos fiscalizadores do meio ambiente no que diz respeito ao monitoramento da qualidade da água para consumo humano, né? Também não vem sendo feito aqui no Ceará, né? A SEMASSE não dispõe de laboratórios em condições de dosar agrotóxicos na água. E o censo do... Você quer... A posição do governo, assim, em nível de Brasil, tem estados ou locais em que é mais intensa nesse combate? Ou é toda ela nessa linha que você está falando, como é aqui no Ceará, frágil? Não, o Ceará tem um quadro mais crítico se comparado ao cenário de outros estados, né? No Mato Grosso, por exemplo, nós temos um consumo muito intenso também de agrotóxicos em função exatamente da soja, da cana, do milho, etc. Mas nós temos um sistema de registro dos agrotóxicos que são consumidos que permite, por exemplo, à saúde, ao meio ambiente, aos pesquisadores conhecerem melhor o perfil desse consumo e agirem sobre ele, né? No Paraná, que também tem um consumo elevado, mas tem uma luta antiga da sociedade, né, contra os agrotóxicos, então também você tem algumas legislações estaduais que barram um pouco isso, né, barram a questão dos transgênicos, e tem também algumas políticas públicas que funcionam um pouco melhor, né? Quem são os maiores poluidores do Brasil e quais os produtos que se pode destacar nessa linha dos agrotóxicos? A senhora já falou das consequências e a gente gostaria de saber também que produtos-chave são esses que mais agridem. Sim. E se é possível dizer quem são, talvez poucas, eu acredito, as indústrias que contribuem mais fortemente para isso, né? Sim. Então, da totalidade dos agrotóxicos comercializados no Brasil, cerca de 45% hoje são herbicidas. Herbicidas são agrotóxicos capazes de matar o que eles chamam de ervas daninhas, né? Ou seja, substitui o tradicional trabalho de capina, que o trabalhador rural sempre fez, né, por uma capina química, né? E eles são utilizados quando o cultivo é de transgênicos, porque o transgênico é exatamente uma planta modificada geneticamente, capaz de receber um veneno e não sofrer o impacto dele, né? Então, nesses cultivos de transgênicos, os herbicidas são largamente utilizados, né? Professora, essas grandes empresas oferecem alguma contribuição alternativa, algum projeto que procure amenizar os efeitos da contaminação que elas provocam, ou elas não estão nem aí? Olha, eu nunca me debrucei sobre esse tema, eu não teria condição de afirmar com segurança, mas eu tenho visto as empresas, pelo contrário, fazerem propaganda, né, de seus produtos como se fossem produtos que reduzem a fome no mundo, né, porque aumentam a produtividade,
né, associam o seu nome a uma paisagem verde, né, fértil, produtiva, né? E essa é uma forma de ocultar os reais riscos dos produtos delas. A senhora já falou um pouco da legislação, mas a gente gostaria de insistir nessa pergunta, se no Brasil a nossa legislação daria conta de coibir a ação do agrotóxico, ou ela é uma legislação também frágil, ou, enfim, como é que está a legislação voltada para o uso de agrotóxicos no nosso país? Ela é tímida ou ela é interessante, porém não levada a sério? Olha, ela tem aspectos que necessitam ser revistos, né, com muita urgência. Ela tem aspectos interessantes, bem construídos e que não são às vezes respeitados, mas tem também problemas de fundo, né? Por exemplo, a pulverização aérea é permitida no nosso país, né? A União Europeia já proibiu isso em janeiro de 2009. Né? E nós aqui temos uma instrução normativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que autoriza a pulverização aérea a 500 metros de comunidades humanas e a 250 metros de mananciais de água, né? Isso a gente tem verificado que não protege a saúde. Um outro exemplo de uma legislação que é bastante prejudicial à saúde pública é a que isenta os agrotóxicos de impostos, né? Nós temos um convênio federal que isenta em 60% do ICMS dos agrotóxicos e isenta também de IPI, PASEP e COFINS, né? Então a gente tem aí um estímulo fiscal, né, ao consumo de agrotóxicos. Em alguns estados, essa legislação foi aprofundada, é o caso nosso aqui do Ceará, em que o governador, em 1997, fez um decreto, né, ampliando para 100% essa isenção. Então, ela é total aqui. E é claro que isso barateia o agrotóxico, é um fator de atração de empresas do agronegócio para o Estado, dentro desse contexto da guerra fiscal, né, e é algo que agrava as perspectivas da saúde pública. Que medidas a senhora acha que poderiam ser tomadas para reverter essa agressão ao meio ambiente, mas mantendo a produtividade da agricultura? Que caminhos sustentáveis se apresentam nesse horizonte? Olha, nós temos um horizonte bem construído aí pelos movimentos sociais do campo, que é o da agroecologia, né? Que aponta concretamente uma alternativa que diz respeito não só ao processo de produção de alimentos do ponto de vista técnico, né? Quer dizer, de não utilizar agrotóxicos, mas utilizar outras formas de combate, de controle de pragas, mas que vai estar se remetendo a todo um novo contexto de organização da vida no campo, né? Da relação com a terra, com a água, com a biodiversidade, com os trabalhadores e trabalhadoras do campo, com a segurança e a soberania alimentar, com as sementes, né? Com as tecnologias que emancipam o trabalho e que garantem essa segurança alimentar. Então a gente tem esse horizonte colocado, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem feito muito a crítica desse conceito da produtividade, porque ele vem sendo colocado como um valor muito importante no modo de produção capitalista, né? E cada vez mais se quer tirar mais quilos, mais toneladas de um hectare de terra, né? Sem considerar o que isso significa para a terra, né? As exigências que se faz do solo, né? Do consumo de água, a quimificação que isso demanda em termos de fertilizantes químicos e de uso de agrotóxicos, né? Então a gente tem repensado essa noção de produtividade porque ela tem sido muito opressora, tanto para a natureza como para os camponeses. Por trás dela está o discurso que a senhora já falou, que é do combate à fome mundialmente, né? Exatamente. Os meus alunos também estão perguntando se os solos e águas já contaminados podem ser recuperados e como preservar áreas saudáveis. Uhum. Parece que já vai nessa linha da sua resposta de conscientização, né? Mas enfim, se ela quiser colocar alguma coisa nesse sentido. Sim. O que já está contaminado, como é que se recupera? Isso tem um tempo? Técnica, né?
Eu não domino esse tema do ponto de vista técnico, mas tenho ouvido colegas de trabalho falarem, né, porque a gente trabalha em equipes interdisciplinares, de que é possível sim você fazer processos progressivos de recuperação do solo, né, da vida do solo, da fertilidade dele, dos micro-organismos, da microfauna que está ali, né? Mas esse é um processo prolongado, né? E no caso da contaminação química da água, por exemplo, né? É muito diferente